Clau, seu microfone, você está sem microfone, Claudiana. Começa de novo, não tem problema, porque a gente vai editar. Olá, é com muita alegria que nós iniciamos o evento Ciência para Todas, para Todos, em comemoração aos 74 anos da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, SBPC. Eu sou Claudiana Alencar, sou presidenta da ALAB, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, e para comemorarmos essa data, e para fortalecermos a ciência, combatermos as desigualdades por meio da ciência, falarmos da importância da ciência, nós convidamos as nossas colegas presidentas das associações da área dos estudos da linguagem e para uma conversa, né, entre todas nós. Convidamos, então, inicialmente, a presidenta da Abralim, Adelaide Silva. Oi. Vamos apresentar todas, né? A presidenta da Ampol, Silmara Della Silva. Silmara. Presidente da Abralic, Raquel Esteves Lima. Bom dia. Nós vamos, então, iniciar a nossa conversa, a primeira rodada, apresentando um pouco, falando um pouco das associações, né, da área de letras e linguística, e a Adelaide, então, é convidada a, inicialmente, falar sobre a Abralim. Obrigada, a gente vai voltando. Bom dia, eu agradeço a Glenda pela iniciativa em reunir as colegas das associações de letras do Brasil. É uma grande satisfação poder refletir um pouquinho sobre essas questões que a Claudiana coloca, junto com as colegas que estão aqui hoje nessa manhã. Eu sou Adelaide Silva, né, como vocês veem, sou professora titular da Universidade Federal do Paraná e presidente da Abralim nesse biênio de 2022 a 2024. A Abralim é uma associação que esse ano faz 53 anos, ela foi fundada em 1969, congregando linguistas de peso, né, no cenário nacional, como Matoso Câmara, como Arion Rodrigues, como a professora Taliba de Castilho, que inclusive foi uma das pessoas que levou adiante a ideia de se fazer no Brasil uma associação científica que reunisse estudiosos de linguagem, né? Naquele momento a gente só tinha, então, a Abralim. Desde aquele momento, a Abralim realiza congressos nacionais, a Abralim realiza institutos de verão ou escolas de verão, de modo a disseminar os conhecimentos que se produzem no interior da área. Então, essa é a ação, vamos dizer, primeira, e que a gente mantém durante mais de meio século nessas alturas, né? Por hora, acho que a título de apresentação da associação é isso. Agora eu convido, então, a Silmara Della Silva, da Ampol, para falar um pouco para nós sobre a Ampol. Bom dia, também fico muito agradecida pelo convite, pela proposta trazida pelas colegas da ALAB, pela Claudiana e pela Glenda. Acho que essa oportunidade de nos reunirmos, né, ela é muito boa, a gente já tem feito conversas entre as nossas associações, e eu tenho que dizer que eu penso que isso se deve fortemente ao fato de sermos mulheres e estarmos nessas posições, nas nossas associações, estarmos sensíveis para essas questões que afetam tanto a nossa área de um modo geral, né? Então, é um prazer realmente estar aqui, né, com vocês. E, bom, eu sou Silmara Della Silva, sou professora associada da UF, a Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciências da Linguagem, e assumi a presidência da Ampol em outubro de 2021,
para o próximo biênio, até 2023, né? A ANPOL é uma associação nacional de pós-graduação e pesquisa em letras e linguística, fundada em 1984, e fortemente, né, essa fundação da ANPOL, ela fortemente se dá motivada pelas discussões, pelo impulso na área que a gente teve a partir da criação da Abralim. Né? Então, nós temos esse vínculo aí que motiva a fundação da nossa associação da ANPOL a partir do diálogo propiciado nos congressos que a Abralim já vinha realizando, né? E a ANPOL, ela surge desde o início para pensar a pós-graduação, mais especificamente, né? Além da pesquisa, mas também com um vínculo muito forte na pesquisa, na medida em que a gente propõe essa organização dos GTs, dos grupos de trabalho, que contemplam diferentes segmentos dentro das letras e das linguísticas, né? Das diferentes perspectivas teóricas. Então, ela se especifica nesse trabalho com coordenadores de pós-graduação, então, pensando as políticas mesmo de pós-graduação no país, e os GTs numa outra frente, congregando pesquisadores. Então, hoje a ANPOL reúne 140 programas de pós-graduação e 54 grupos de trabalho, né? E nós já vamos esse ano para o nosso 36º Encontro Nacional da ANPOL, né? Então, temos aí todo um percurso nessa luta mesmo pela ciência, pela pesquisa, pela produção do conhecimento no país. Acho que é isso, então, e seguiremos aqui na conversa. Obrigada. Agora a querida Raquel Esteves Lima vai falar da Abralic e também dela própria. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer também por esse convite generoso que a Glenda me fez, e estou muito feliz em estar aqui conversando com as minhas colegas sobre a nossa área. Eu acho que esse diálogo, né, entre todas as áreas e todas as associações é extremamente importante para que a gente possa discutir os problemas comuns, pensar alternativas, né, para esse momento difícil em que a gente está vivendo ultimamente, né? Bem, eu sou professora titular de literatura brasileira da Universidade Federal da Bahia e atualmente presido a Abralic, né, a Associação Brasileira de Literatura Comparada, e no biênio 2022-2023, né? A Abralic é uma associação que eu acredito será a maior em termos de professores, pesquisadores da área de literatura, justamente porque ela congrega todas as áreas, né, de literatura brasileira, teoria da literatura, literaturas estrangeiras. Então, ela acaba sendo assim, um grande guarda-chuva, digamos assim, em que todas as áreas da literatura podem se abrigar, né? Então, ela tem, desde o início, né, uma vocação interdisciplinar, transdisciplinar e até indisciplinar, né? A Abralic, ela é um espaço de muita discussão, muitas polêmicas, porque, num certo sentido, eu acho que ela significou um turning point nos estudos literários do país, né? Ela foi criada em 1986, então ela tem 36 anos, né? E foi pensada, imaginada a partir de um congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, que aconteceu em 1985, e, a partir de 86, então, ela é fundada, e a primeira presidente foi a professora Tânia Carvalhal, que, infelizmente, não está mais conosco, e a segunda foi a professora Eneida Maria de Souza, que também faleceu recentemente, uma grande perda para a nossa área, e contou com nomes importantíssimos na sua presidência, como Silviano Santiago, Eduardo Coutinho, vários outros, João César Castro Rocha, vários outros, e não dá para falar de todo mundo, né? Mas são todos pesquisadores altamente qualificados, e ela, sendo uma associação itinerante, né, ela também congrega, né, todo o país a discutir a literatura a partir de questões locais, que também
chega ao nacional e, principalmente, por ser literatura comparada, ao âmbito global. Acho que é isso por enquanto, depois a gente fala um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada. Eu vou falar, então, agora um pouco da ALAB, né, que é a caçula das associações. Eu sou Claudiana Alencar, eu estou também no Nordeste, né, como a Raquel, sou professora do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Também atuo na educação, né, trabalhando com educação crítica, com pedagogia crítica, educação popular, também dou aula no mestrado em educação. E juntas, né, nós também somos uma diretoria de mulheres na LAB, estamos nessa gestão desde 2020, deveríamos ter concluído, né, em 2022, 2021, né, mas devido à pandemia a gente fez uma assembleia online, né, e decidiu prorrogar mais um ano até arrumar a regularização, né, o novo regimento, para atender também essa perspectiva agora nessa nova realidade que nós estamos vivendo, né. A Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a LAB, ela nasce em 26 de junho de 1990, recentemente fizemos aí 32 anos, né, de associação, com o objetivo de construir esse lugar, né, acadêmico, científico, dinâmico, né, instigador das reflexões, das pesquisas na área de linguística aplicada. E o que a professora falou, né, da interdisciplinaridade, essa linguística aplicada, né, que é indisciplinada, porque ela busca justamente romper com as fronteiras, né, trazendo aí diálogos, né, em torno das investigações de linguagem que consideram os usos situados da linguagem, né. Então, nesse sentido, nas diversas esferas das práticas sociais, a linguística aplicada está atuando, não é, entendendo a linguagem como prática social, né, e não como uma aplicação, aí a gente tem a linguística aplicada não como uma aplicação das teorias linguísticas, né, mas como uma atuação de pesquisadoras e pesquisadores nessas relações entre linguagem e sociedade, né. Então, a linguística aplicada está fomentando essas pesquisas, né, nós temos atuado atualmente em diversas discussões também políticas, né, das políticas de linguagem, das políticas de pesquisa, e como a Silmara fala, eu acho que esse momento, né, a Raquel traz a dificuldade desse momento que nós vivemos de tantas, no Brasil também, né, de tantos cortes na educação, na pesquisa. Mais do que nunca, nós, enquanto associações, precisamos estar presentes, porque percebemos, né, que as associações não são apenas um lugar de congregar e de divulgar pesquisas, congregar pesquisadoras, pesquisadores e divulgar pesquisas, mas também de nos fortalecer como área, reivindicando também aquilo que é importante para as nossas áreas e nos fortalecendo em defesa da pesquisa e da educação nesse país, né? Então, as associações têm atualmente, né, feito um papel muito forte, né, de reivindicar o fomento à pesquisa. Enfim, nós vamos conversar mais sobre isso aqui agora, né? E aí eu passo, então, para a nossa primeira parte, né, em que nós vamos dialogar justamente sobre essas questões. E nós vamos tentar seguir essa ordem também, né, aqui da conversa, começando pela Abralin, que foi a grande semeadora aí, né, e nós estamos aqui trazendo essas sementes boas para os nossos terrenos férteis aí, né. Então, nessa primeira rodada, eu gostaria que as colegas conversassem, né, refletissem um pouco sobre como vocês observaram e avaliam, né, os impactos da pandemia de Covid-19 na pesquisa nos campos, né, dos nossos campos de estudos da linguagem. Então, vamos lá. Eu acho que é preciso começar mencionando a atuação da diretoria anterior, capitaneada pelo professor Miguel Oliveira, da Universidade Federal de Alagoas. A diretoria teve um papel fundamental para manter os associados, que não são poucos, né? Somos cerca de 4.000, entre membros brasileiros e membros do exterior. Como eu dizia, então, a diretoria anterior teve um papel fundamental no sentido de manter os linguistas unidos durante a pandemia, promovendo uma série de ações online, né? Como é o caso da série Abralin ao Vivo, como é o caso de uma série de cursos EAD, como foi, inclusive, o próprio Interab, né? Que é o grande congresso bianual da associação,
E desse modo, dá para dizer que foi possível, de alguma maneira, mitigar um pouquinho os efeitos, né, do isolamento social que a pandemia nos impôs. E, portanto, continuar com as reflexões sobre linguística, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, né? É preciso acrescentar que a série Abralim ao Vivo contou com a presença de grandes nomes da linguística mundial, né? A gente teve, por exemplo, Noam Chomsky, William Labov, né? Para ficar em alguns dos grandes nomes, né? Então, esse foi um grande ganho que a diretoria anterior trouxe para a associação, como eu mencionei, no sentido de manter presente a reflexão sobre os estudos linguísticos nas suas mais diversas vertentes, né? Nas mais diversas vertentes teóricas e nos mais diversos meios de atuação da linguística, né? Apesar desses esforços todos, é inegável que a gente tenha efeitos da pandemia sobre a pesquisa na área de estudos linguísticos, como a gente teve sobre quaisquer outras áreas da ciência, não só no país, mas me parece que, sobretudo aqui, né, num momento em que, é preciso dizer, a gente sofreu as consequências de um governo muito pouco preocupado, para usar um eufemismo, muito pouco preocupado com essas questões, né, que demorou a começar a vacinar a população, e que, ao mesmo tempo, promoveu todo um descrédito, ou tentou promover todo um descrédito da ciência nacional, levando, como todos nós sabemos, né, um contingente populacional enorme à morte, e, ao mesmo tempo, promovendo todo um discurso de descrédito da universidade pública, né? Pela propagação de fake news, que vinham muitas vezes por vias oficiais, como nós assistimos repetidas vezes, tristemente, né, na imprensa, a partir da declaração, inclusive de pessoas que ocupavam cargos na pasta do Ministério da Educação, né, cargos de destaque no Ministério da Educação, até, como nós sabemos muito bem, o corte de verbas destinadas à ciência e à tecnologia no país. Se a gente pensa numa questão mais localizada, a pandemia e a demora na ação, né, para combatê-la, né, atrasam, por exemplo, pesquisas de campo. Então, para quem precisa colher dados, né, e não são poucos os pesquisadores que fazem isso, para quem precisa colher dados, o isolamento social representou, inevitavelmente, a impossibilidade, né, de continuar com essa tarefa, o que desemboca também, inevitavelmente, num retardo, né, para uma série de pesquisas. Há que se considerar que, felizmente, com a adoção crescente, embora ainda inicial no país, né, com a adoção de práticas de ciência aberta, a gente pode hoje contar com alguns bancos de dados
que permitem que a gente leve adiante uma série de pesquisas, mas a gente precisa de um número ainda maior, né, de bancos de dados abertos, com acesso aberto. E é óbvio que isso tudo demanda ações de coleta, né? E eu volto à minha observação. Essa pesquisa de campo teve um impacto direto, né, em razão do isolamento a que a gente, obviamente, foi obrigado, né? Mas não é só isso, a gente tem impactos de outras ordens, e é preciso pensar também num impacto de ordem, eu vou chamar em linhas muito gerais, psicológicas, né? É preciso pensar que a pandemia impôs uma série de dificuldades, impôs um panorama muito adverso, um panorama um tanto quanto inusitado, e muitas pessoas adoeceram em razão desse panorama, né? Muitas pessoas ficaram emocionalmente abaladas, o que significa que a pesquisa na área também se ressente desses fatos. É impossível a gente negar que a gente tem pessoas que se ressentiram disso e, portanto, que tiveram seu percurso de pesquisa atrasado, né? Por exemplo, e eu acho que os programas de pós-graduação, inclusive, sentem isso, né, de uma maneira bastante significativa, né? Em razão justamente desse momento, né, um tanto quanto inusitado, como eu comentei, né, pelo qual a gente passou e que traz essa outra ordem de reflexos. Então, para retomar, resumir e concluir essa minha observação nessa rodada, embora a Abralin tenha tomado uma série de iniciativas, né, para manter a conversa ou as conversas e as reflexões entre os linguistas nas mais diferentes vertentes teóricas e linhas de pesquisa, e embora isso tenha sido altamente significativo para a linguística nacional, é inegável que as pesquisas em linguística tenham sofrido aí um impacto de duas ordens, né? Um impacto imposto de duas ordens, pelo menos, eu preciso frisar, um impacto que vem, por um lado, né, do isolamento social, e que impede, especialmente, os linguistas que têm que recorrer à coleta, têm que recorrer a campo, né, a estudos de campo nas suas pesquisas, e, por outro lado, a esse impacto psicológico, como eu chamei, que, bom, decorre diretamente dessa situação inusitada, potencializada por todas as questões governamentais, que a gente conhece muito bem, e, portanto, é isso, né? Inegavelmente, a pesquisa sofre também os reflexos e os impactos dessa situação. Muito obrigada, Adelaide. Raquel? Não é Ampol agora? Desculpa, é mesmo. A gente pode combinar nessa ordem, aí vocês mesmos já podem pegar o microfone, abrir e falar. Obrigada, viu, Raquel? É a Silmara. Isso, mas também não tem problema se a gente se alternar também nessa ordem, né? Mas, enfim,
pensando, né, um pouquinho nesses impactos da pandemia nas pesquisas na nossa área de letras e de linguística, eu acho que eu começo mesmo refletindo sobre esse lugar da ciência, né? E é impossível a gente pensar a prática científica fora das suas condições de produção, né? Então, a gente precisa pensar nesse contexto sócio-histórico e no impacto que ele produz sobre as práticas científicas, né? E nós vivemos, desde o início da pandemia de Covid-19, como a Adelaide já destacou, um cenário de muitas perdas, né? Nós vivemos a perda de muitas vidas, né? De muitas vidas de pessoas queridas, de companheiros de trabalho, de pesquisadores, de alunos, né? Então, nós tivemos perdas de pesquisadores jovens em formação, né? Doutorandos aqui do nosso programa, por exemplo, na UF, do Programa de Estudos de Linguagem, né? E além claro, né? De familiares, enfim, em todas as esferas, né? Então, foram tempos muito difíceis, realmente, né? Com essas sucessivas perdas que nós tivemos em nível pessoal e profissional. E isso não foi sem o descaso do governo, né? Não foi sem o descaso do governo federal, com um atraso enorme, né? Um descaso na compra das vacinas e com o deboche mesmo, com a gravidade da pandemia. Então, nós éramos também bombardeados praticamente todos os dias no ano de 2020 com piadinhas, com é só uma gripezinha, isso não é nada, todo mundo vai morrer, né? Coisas desse tipo que só agravam, né, o cenário de desolamento social que a gente já vivia. As perdas também estão na perda de postos de trabalho, na perda dos empregos, né, na precarização do trabalho, já iniciada lá em 2017, com a reforma trabalhista, né? Então, nós temos um cenário muito difícil, né? As perdas e os cortes na ciência, né? Os cortes para a ciência e para a educação. E esses cortes, eu acho que é muito importante a gente se lembrar que eles não atingem só os grandes projetos em todas as áreas. Eles desolam o cenário desde a base, porque a gente passou por cortes de bolsas de iniciação científica, de bolsas de mestrado, de doutorado, que são o lugar de formação dos futuros pesquisadores, né? O nosso chão mesmo na universidade, na formação para pesquisa, ele foi profundamente abalado, né, nesse cenário em que a gente tem uma dificuldade muito grande da manutenção dos postos de trabalho e a gente tem, ao mesmo tempo, cortes e redução nas bolsas e reduções o tempo todo promovidos por esse governo, né? Então, acho que isso é muito importante e a gente não pode perder de vista. E, obviamente, tudo isso afeta a produção do conhecimento de um modo geral, não só nas letras e na linguística, né? Ele afeta extensivamente, mas afeta muito também a vida dos nossos, né, dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores em formação, porque a gente trabalha basicamente, né, ou grandemente com professores, né? Os nossos alunos, os nossos estudantes da área de letras e de linguística, claro que a gente tem outras frentes, né? O trabalho com tradução, com revisão, vários trabalhos, né? Até em fundações de pesquisa, a gente tem os nossos alunos inseridos, mas pesquisas em empresas mais voltadas para o mercado, mas a gente atende, a gente forma professores, e essa precarização ali, esse questionamento sobre o trabalho do professor, que precisou mudar totalmente a sua prática para ministrar aulas remotas, para lidar com essa situação do ensino durante a pandemia em todas as faixas etárias, né, também foi muito difícil para os nossos alunos, né, também foi muito difícil para a produção do conhecimento em letras e linguística. E aí, eu cito aqui, né, rememoro uma fala do Eduardo Guimarães, que ele diz em um dos seus textos sobre divulgação científica, né, que não há como ver a produção científica fora de uma política científica no Estado moderno.
Porque é isso, né? Essas decisões do Estado, elas influenciam fortemente o nosso cenário, as nossas práticas como pesquisadores e a formação, o futuro da nossa pesquisa e da nossa pós-graduação, né? E claro, né, que as consequências elas foram inúmeras também, nessa ordem que a Adelaide já mencionou, no adoecimento, né? O adoecimento impulsionado também pelo isolamento social. Então, à medida que a gente teve que reconfigurar a vida, né, e estar muito mais aqui nas telas, né, a gente também teve uma dificuldade muito grande de manter uma sanidade mental, de manter um funcionamento pleno ali da saúde, né, do organismo saudável, dada tantas dificuldades e tantas agressões que eram diárias, né? Então, nós não temos ainda, né, uma avaliação específica do impacto preciso, digamos, dos prazos, né? Mas a gente suspeita fortemente, todo mundo que está nos programas de pós presencia que esses prazos de titulação, eles deram uma esticada considerável, porque é isso, é impossível você seguir produzindo no prazo quando você não tem condições mínimas de trabalho, né, que foram retiradas durante essa pandemia. Então, eu imagino que a gente vai ter, sim, quando tivermos o resultado da quadrienal, imagino que a gente vai conseguir aferir esse impacto na titulação, no prazo de titulação também dos nossos alunos, né, dos nossos mestres e doutores. Mas, assim, também é inegável que a gente teve uma grande mobilização na área, né? Como a Adelaide destacou, a exemplo do Abralim ao vivo, foram muitas lives, né? Foram muitas entradas nossas, então, enquanto letras e linguística, nas lives, nos eventos online, todos os eventos da nossa área, eles continuaram, eles seguiram. Aliás, nós seguimos sempre com todas as nossas atribuições, né? A gente seguiu trabalhando muito, e isso se deu com todos os professores, em todos os níveis, e com todos os pesquisadores, né? A gente não parou em nenhum momento, né? A gente estava de casa, mas as bancas seguiram, os eventos seguiram, as reuniões, todos os trâmites administrativos, todas as aulas, né? Os nossos alunos foram concluindo seus cursos, e vejo que a gente também, me parece, isso também é uma impressão. Eu imagino que nós tivemos um impulso nas publicações muito forte, né? Porque nós publicamos muito, né? Nesse seguir com a pesquisa, né? Nós publicamos bastante, escrevemos muito, né? Então a gente tem também pesquisas e obras motivadas pela temática da pandemia, né? Então nós temos coletâneas tratando, sei lá, do discurso sobre a pandemia, tratando de glossários e vocabulários com termos da pandemia. A gente tem muita coisa que esse momento atípico e muito difícil também nos levou a produzir e a pensar, né? A lidar com isso a partir do conhecimento que a gente gera, né, nas letras e na linguística. E eu acho que o mais importante é isso, a gente não pode deixar de dar visibilidade ao modo como nunca paramos, né? E que se hoje a gente pensa e a gente fala em como está sendo a retomada, é uma retomada de atividades presenciais, porque nós seguimos sempre mobilizados, sempre trabalhando, né, nas nossas áreas. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer nesse momento. Bem, então vou começar a falar um pouquinho da área da literatura, né? E, evidentemente, esses problemas já tratados pela Adelaide, pela Silmara, acontecem também na área da literatura, talvez com algumas diferenças, porque nós não temos uma tradição tão grande de trabalho de campo. Existem pesquisas de trabalho de campo, mas são em menor número, né? Então, nesse sentido, a gente já tem, digamos assim, uma prática de isolamento no estudo do texto literário, né? Já é um trabalho muito, digamos assim, de imersão, né, nos escritórios, né,
nas nossas casas. Então, isso tudo pode ser continuado, né? E, em relação à associação, assim, também notável o trabalho que nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tiveram para manter viva também esse contato entre os sócios, né, da Abralic, e nós já vamos agora para o 3º congresso virtual, e vocês sabem também que a área de literatura não é muito boa em tecnologia, né? Então, para a gente tem sido assim, um desafio muito grande manter os nossos eventos. A gente faz um grande evento por ano, né? Na verdade, um deveria ser menor, mas o menor, por exemplo, o próximo vai ter 1.200 participações, mais ou menos, né? E o grande congresso é no ano seguinte. Então, a gente nem sabe como que vai dar conta de tanta gente, né? Porque temos que arranjar espaço, e mesmo que a pandemia já tenha sido amainada, né? A gente vai precisar de seguir alguns protocolos ainda, né? Então, há dificuldades até nesse nível, né? Nós gostaríamos muito de fazer um evento presencial nesse ano, mas, infelizmente, a gente tomou a decisão no momento que estava chegando a Ômicron, né? Então, nós ficamos receosos de depois ter que mudar tudo em cima da hora, e aí resolvemos fazer ainda de forma online, remota, né? Tentando, na medida do possível, também buscar algum efeito de presença, né? Porque eu acho que essa dispersão ela tem sido um pouco inevitável também com a pandemia, né? Então, as pessoas, eu digo sempre, né, citando Drummond, nós estamos com nossas retinas tão fatigadas, né? Nós ficamos na frente do computador o tempo todo, nós não paramos nossas atividades, como vocês já colocaram, né? Então, realmente é muito pesado. Eu acredito que a atuação dos professores tem sido heróica, né? Não apenas da universidade, mas todos os professores que tiveram de lidar com uma realidade diferente, né? Muito distante, né? Daquilo que a gente está acostumado, né? Porque, afinal de contas, a presença, o olhar, o olho no olho é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Então, para a gente tem sido muito difícil, e, ao mesmo tempo, eu acredito que na área da literatura isso trouxe alguns ganhos também. É difícil falar, mas trouxe alguns ganhos, porque nós sabemos, né, que esse governo tem atacado sobremaneira tanto a educação quanto a cultura, né, em geral. E eu vi que, durante esse período em que as pessoas tiveram que se isolar, eu vi que as pessoas também se deram conta da importância da cultura, né? Da importância da literatura, da importância do cinema, da importância do teatro, dos shows, né? Então, isso veio mostrar o quanto a nossa área não é uma área, digamos assim, inútil também, né? Quer dizer, nós somos fundamentais para estimular a imaginação e, nesse sentido, a inovação, em todos os níveis, em todas as ciências, né? Então, acho que isso é algo que a gente deve relevar. É claro que houve perdas significativas. Acredito que essas perdas também elas têm um caráter diferenciado em função das regiões, né? Porque nós sabemos que as regiões mais pobres, elas também são mais prejudicadas, né? E eu vejo isso no processo de desistência mesmo, né, de alguns alunos, por não verem perspectiva na nossa área, né, não verem perspectiva de continuarem trabalhando. A gente viu que o processo que foi iniciado no governo anterior, de expansão da universidade, de abertura de vagas, né, de contratação de novos professores, então nós formamos doutores que depois ficam desempregados ou têm que se submeter, né, a empregos em universidades ou em faculdades privadas que cada vez exploram mais, né, os nossos alunos. Então, há uma perda de um horizonte de expectativas de levar adiante aquilo que se optou por estudar, né? Então, isso é muito triste, é algo que com que a gente não pode se conformar, e eu espero que digamos, nas próximas eleições, a gente consiga realmente chamar a atenção de todas as pessoas, de todos os brasileiros e brasileiras, né, sobre essa importância
né, do nosso campo, do nosso terreno da cultura e da educação de um modo geral, do ensino, né, que tem sido tão abandonado, tão controlado, né, pelo menos há uma tentativa de controle muito grande, e eu sinto que agora é a hora de a gente realmente chamar a atenção das pessoas para a questão da educação, da pesquisa, do ensino, né, da importância da ciência e da cultura, né? A literatura, ela também é uma forma de conhecimento, é importante a gente dizer isso, né? Quando se fala em ciência, parece que as artes ficam de lado. Não, sem as artes, né, a nossa capacidade de entender o mundo, ela diminui significativamente. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar, porque realmente, né, nós temos um papel importante, né, junto aos nossos alunos, junto aos nossos familiares, e tudo isso precisa ser discutido, né? A Abralic, ela foi fundada justamente com o processo de redemocratização do país, né? Então, eu acho que ela teve uma liberdade muito grande também, ela também foi responsável por uma série de mudanças no discurso literário, né? A gente trata muito da questão da emergência das novas subjetividades, né? Das novas... daquilo que estava oculto, invisibilizado, né? Então, justamente, a cultura, né, daqueles que foram minorizados durante muito tempo, né, ela emerge com força e a Abralic foi um espaço muito grande para isso. Então, nós queremos justamente, né, trazer agora, com o nosso próximo congresso, né, essa discussão. Nós precisamos discutir isso, nós precisamos ver também em que medida a literatura está acompanhando os processos políticos, e dentre eles, né, a questão da pandemia, e a gente percebe que não estão, os escritores não estão se furtando a tratar do presente, né? E há uma quantidade de jovens muito grande que participa dos nossos eventos e que tentam compreender o mundo a partir dessas obras. Então, acho que é muito importante nós realmente, assim, sentimos por continuarmos à distância, né? Mas entendemos também que não podemos cortar o contato, né? Então, o importante é isso, mesmo que as retinas fiquem fatigadas, né? Nós continuamos na luta aí para minorizar um pouco os efeitos, né, dessa pandemia e desse governo, desse desgoverno, né, que nós estamos vivendo. Acho que é isso. Excelente, Raquel, Adelaide, Silmara. Nós também, assim como a Abralic, né, ficamos impedidas de realizar o nosso evento anual presencial. Também, quando fizemos, não conseguíamos nem os orçamentos, né, porque os decretos ainda estavam em vigor, os decretos que proibiam os eventos com mais de 100 pessoas. Então, nosso próximo evento, também anual, que é o Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, né, que é bianual, ele vai acontecer online também, de 6 a 11 de novembro, e tem justamente essa temática, né, linguagem e sociedade em tempos pandêmicos. E a gente percebe, aquilo que vocês colocaram, né, e o que vocês trouxeram, mostram para nós como as coisas, como as relações, a humanidade está interconectada, né, e não apenas com as questões tecnológicas, com o humano e o não humano, mas com as diversas dimensões da vida, porque a gente percebe que a crise sanitária, né, essa crise da Covid-19, vocês trazem diversos elementos políticos também na conversa, né, como ela está também relacionada às outras crises, né, e a gente pode dizer assim, a crise do próprio sistema capitalista, né, então essa questão das dimensões da vida, né, da falta de cuidado com as questões ambientais, o Brasil está sofrendo, né, um grande ataque na Amazônia, os povos indígenas, né, estão sofrendo ataques, e a gente percebe como isso também vai atuar na questão, por exemplo, da proliferação do vírus, da pandemia, né, e no próprio tratamento disso, porque essa dimensão, essa interconexão, né, que mostram as diversas crises juntas, nos fizeram ver também uma acentuação das desigualdades, né, os sistemas de saúde, né, como é que tudo não estava preparado, ou pela falta de investimento público, né, os sistemas também sofreram colapso. Então, é muito importante que, como a linguagem é uma forma de vida, né, e vocês têm mostrado isso nas falas de vocês,
que nós, enquanto associações, estejamos também atuando nesse sentido. Então, além dessa interconexão, tentamos também, enquanto associação, né, fomos para usar as plataformas. Ainda em março, de modo amador, nós começamos com as lives pelo Instagram, e depois utilizando as plataformas, fizemos evento, também aproveitamos essa oportunidade para nos fortalecer enquanto associação, com outras associações também, fizemos essas conversas, né, anteriormente com os outros presidentes, né, da Ampol, da Abralim, da Abralic, estivemos juntos em algumas rodadas também com as associações internacionais, né, trazendo as associações da América Latina também para dialogar, justamente para superar, tentar minimizar um pouco os efeitos, né, que foram realmente devastadores. Também perdemos pesquisadores, inclusive pesquisadoras que fizeram live com a gente, né, como a professora Lidiane. Foi assim uma coisa... está sendo para todas nós, né, para todos nós, um grande desafio, né, essa superação. E aí o fato da gente continuar, né, e da gente estar ocupando esses espaços também, é um modo de resistência, né? Eu lembro que numa desses nossos encontros, né, nós fizemos também uma ligação com diversas revistas, né, trazendo publicações especiais também, e aí eu lembro que nós trouxemos os presidentes anteriores também para falar, e o professor Luiz Paulo da Moita Lopes, né, que também é um dos fundadores da LAB, falou numa das suas lives, né, desses encontros, que continuar pesquisando, né, nessa realidade que nós estamos vivendo é um ato de resistência, né? Então, nós percebemos essa resistência em todas as associações, e, sobretudo, esse momento de fortalecimento, né, e de ligação entre nós, a mobilização, a articulação. Né, o nosso lema, antes mesmo da pandemia, nós tínhamos escolhido a nossa gestão, era fortalecer e mobilizar. E agora nós tivemos que fazer isso, né, de um modo bem contundente, né? Porque somente juntas nós podemos lutar contra esses cortes, né, contra a retirada de direitos. Nós fizemos uma série de movimentações, porque todas nós estamos convivendo, enquanto associação, sabemos que é uma bomba atrás da outra, né? Cada dia a gente tem uma notícia de retirada de direito, de corte, e as associações têm que se movimentar, e nesse sentido, nessa mobilização, a SBPC, né, que está aniversariando, aí, fazendo 74 anos, tem exercido um papel fundamental, né, na produção de notas, mas não apenas isso, porque algumas pessoas dizem, mas espera aí, é só nota de repúdio? Não, organizando audiências públicas, né, lutando, articulando, né, com pessoas, com políticos, contra os cortes, né, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tem sido uma atuação muito intensa, e nós, enquanto associações, estamos trabalhando muito, não é? São várias frentes de luta. Então, por exemplo, nós tivemos ataques no edital do PNLD, ataques aos direitos humanos, né? Para vocês terem ideia, a palavra democracia no último edital aparece uma única vez, e os direitos das populações indígenas, dos povos originários, da população afrodescendente, né, foram retirados ali porque os critérios que vetavam obras, né, que fortaleciam estereótipos e que poderiam estimular a violência contra a mulher, por exemplo, no Brasil, nas gestões anteriores, havia um pacto, né, de luta contra a violência contra a mulher, não é? Porque a gente sabe que no Brasil as mulheres, a todo instante, a gente está vendo aí, não é, um verdadeiro extermínio, não só das mulheres, mas também da população pobre, negra, favelada. Então, nós, contra essas políticas de morte, os governos anteriores, né, tinham atuado em torno de pactos, né, em defesa, e isso também na própria formação cultural, educativa, nos livros didáticos. Então, você tinha critérios, se os livros, né, didáticos quebrassem, né, esse pacto em defesa da vida, né, em defesa dos direitos, né, das minorias, dos povos originários, da população afrodescendente, esse livro seria eliminado. Isso foi cortado. Então, o que nós fizemos? Nós organizamos, né, diversos momentos com vários pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com livro didático, e organizamos, né, com as outras associações, no Fórum de Ciências Humanas, Letras e Artes, né, Ciências Sociais Aplicadas, uma reivindicação, fizemos reunião no MEC, né, para tentar barrar isso, não conseguimos e tivemos que entrar com processo junto com a ação educativa, com a Associação de Alfabetização, né? Uma outra questão também é a retirada do espanhol, né, que a gente viu, fortalecemos o movimento Fica Espanhol, né, e um movimento da América Latina, né, de fortalecimento, e também um pacto, né, da América Latina em defesa do multilinguismo, né, da multiculturalidade, de respeito às diferenças. Então, esses movimentos, né, nós organizamos também com as associações de letras
iniciativas na área de ensino de línguas, né? A Associação de Professores de Francês, a Associação de Professores de Espanhol, né? De inglês, enfim, de ensino de língua inglesa, nós também buscamos conversar com as comissões de educação do parlamento e conseguimos agendar audiências públicas, né, que não aconteceram, porque também a todo momento acontecia algo também na ordem do econômico, na ordem, né, trabalhista, também muito grave, mas estamos ainda aguardando essas audiências. Então, assim, as associações têm tido várias frentes de luta nesse período, além de manter viva a pesquisa e, sobretudo, também de manter esses afetos, né, porque eu acho que esses momentos aqui a gente se fortalece muito de ver, né, também que estamos juntas, né, que estamos aqui de mãos dadas na mesma luta, enfrentando as mesmas dificuldades, mas saber que humanamente nós existimos também enquanto pessoas, né, que acreditamos na vida, que acreditamos no amor, na capacidade do afeto, da cooperação, da solidariedade. E as associações estão de parabéns, as professoras, os professores, né, que têm corrido atrás dos seus alunos, das suas alunas, que têm visto esses cortes, os prazos, né, então se manter vivo, sobretudo, né, foi o primeiro ato de resistência, né, se manter vivo. E a vida também passa pelo ato de pesquisar e de reivindicar, e de trazer a cultura, a arte, né, como a professora Raquel coloca. Bom, mas, para dar continuidade, né, vamos tentar juntar, que vocês tocaram na questão das desigualdades, dos cortes das pesquisas, então eu gostaria que vocês falassem como as associações estão enfrentando isso. Eu acho que eu já falei um pouco, né, aqui, acabei comendo essa resposta também, mas, enfim, eu passo, então, para as colegas falarem um pouco, né, como é que as associações têm usado a pesquisa, né, e sua atuação para amenizar essas desigualdades sociais e os cortes na educação e na pesquisa. Acho que agora começamos com a Silmara. Pode ser. Bom, eu acho que a nossa, né, pensando, né, nesse amenizar as desigualdades, eu acho que nós temos, no trabalho mesmo com a letras e com a linguística, né, ele é um trabalho que não é fora do social, da história, né, e dos sujeitos mesmo, das relações entre os sujeitos nas suas práticas, né? Então, todo o nosso trabalho, como eu já destaquei, né, ele se volta fortemente à formação de professores, ao vínculo com a educação, à promoção das línguas, das artes, da literatura, como Raquel também destacou, né, quando a gente está pensando aí nas letras e na linguística de um modo mais geral, mas isso está na base do nosso trabalho. Então, pensar, né, toda vez que as nossas pesquisas se voltam às práticas de letramento, ao ensino, à preservação das línguas, né? A gente está tratando, sim, de redução de desigualdades já, porque a gente está pensando numa democratização, a gente está pensando numa disseminação, num aumento de circulação dos discursos sobre ciência e educação, sobre a produção do conhecimento, sua valorização. Então, eu diria que a nossa luta é, desde sempre, por amenizar as desigualdades. Mas, e mais recentemente, eu vejo que na nossa área nós temos nos engajado muito mais fortemente em pensar diversidades regionais, né, que é muito importante, como a Raquel mencionou, né, na última fala dela. Sim, a gente tem diferenças enormes entre as nossas regiões no país, mas também temos outras diferenças enormes dentro da nossa própria micro-região, né? Então, a gente tem realidades muito distintas ali dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores, né? E essas diversidades, essas diferenças não podem ser apagadas. Eu acho que quando a gente fala de democratização, a gente também não pode, né, se sustentar pelo engodo de que somos todos iguais, porque assim não estamos, né? Não somos todos iguais. A nossa diferença social, a discrepância entre as nossas condições de vida,
né, no cenário brasileiro, nas diferentes regiões, por questões de classe, por questões de raça, por questões de gênero, elas marcam, elas gritam, né? Então, a gente tende a, não, precisamos diminuir as desigualdades e pensarmos que somos todos iguais. Mas a pandemia, principalmente, nos mostrou, assim, muito fortemente que não estamos em pé de igualdade, somos muito diferentes, temos diferenças muito grandes, e penso que esse discurso também de apagamento das diferenças é um jeito de preservação dessas diferenças todas e de manutenção, né, daqueles que estão nas posições dominantes, de se manterem nessas posições. E a gente precisa ter mexidas nisso. Então, eu vejo, assim, de um modo muito positivo, o modo como nós temos buscado incluir na nossa área, nos programas de pós, ações e políticas afirmativas, por exemplo, né? Então, a gente vê um movimento nas nossas universidades, nos nossos programas de pós, de aprovação de resoluções, de criação de GTs, de ações e políticas afirmativas, né? Tudo isso é muito positivo, a gente precisa seguir nessa luta, que é um caminho de redução de desigualdades para além daquilo que a gente sempre tentou promover, né? Ao estudar línguas indígenas, por exemplo, né? A dar visibilidade a discursos, né? Do patriarcado, a discursos misóginos, né? São todas ações que se voltam a essa democratização. E a gente precisa seguir realmente, fortalecer essa nossa luta por recursos, para manter também as nossas pesquisas em todos os níveis, né? Então, quando a gente luta, a gente se mobiliza, né? Contra os cortes, isso a gente tem feito, né, como vocês disseram, a partir das convocações da SBPC, também nessas lives, nesses movimentos de organização de mesas. Desde outubro do ano passado, a gente segue organizando, se mobilizando em dias, né, de não aos cortes, né, contra a precarização da ciência, né? Claro que antes disso também, mas fortemente a gente tem tido dias de luta, né, para a gente se mobilizar em torno dessa questão da luta pela ciência, e essa luta, ela é de todas nós, né? É uma luta de todas as nossas associações, de todas as nossas pesquisadoras, de todos os pesquisadores, até porque é um modo também de reduzir a desigualdade, a gente conseguiu acesso. Então, quando a gente consegue ali uma bolsa de iniciação científica, ela pode ser decisiva na permanência ou não de um aluno na graduação, né? Ela pode ser decisiva na formação de um futuro pesquisador na nossa área, né? Ela pode ser decisiva no retorno que isso representa quando eu tenho um professor que passa por uma formação sólida na universidade e que retorna para a sala de aula para trabalhar com as crianças, né? Então, isso é muito importante e muito invisibilizado, né? E a gente, eu acho que dar a ver essas nossas condições é extremamente importante. Então, penso que nós temos nos mobilizado, né? A gente tem buscado caminhos para levar, fazer circular a produção do conhecimento, não que a gente faça tudo, né? A gente não consegue, a gente está na luta realmente, tentando buscar soluções, como podemos chegar. Eu acho que na pós-graduação, de um modo geral, no nosso último documento de área, né? Ele enfatiza muito essa relação com a educação básica, a relação com as integrações, os intercâmbios também regionais, né, além dos internacionais, que são formas que a gente tem de seguir lutando, se fortalecendo, né? Mas eu reafirmo que essa luta não é fora do político, né? A gente precisa, sim, também cobrar do Estado, né, esse comprometimento com a educação e com a ciência. Acho que é isso. Obrigada, pode ser a Raquel agora, a gente mudando aqui um pouquinho a ordem. Dando a ordem, né?
Bem, a Abralic, né, ela trabalha, né, com a literatura comparada, que é um campo, digamos, de estudos que tem uma formação bastante conservadora e até elitista, né, porque ela se funda sobre esse pensamento, né, de lidar com as fontes e as influências, né? E aqui, desde a sua fundação, a Abralic vem revertendo esse paradigma, digamos assim, tentando valorizar as diferenças, né, das culturas dos povos que foram colonizados. Então, há todo um processo mesmo de luta por uma decolonização desde o início da disciplina e da valorização da diversidade cultural. Então, acho que isso é algo que é notável, né, e às vezes até gera alguns conflitos com pessoas que têm visões um pouco mais conservadoras em relação ao cânone literário, né? Mas a Abralic sempre foi um espaço de inclusão, não um espaço de exclusão. Nós não excluímos o cânone, mas também procuramos fazer leituras não canônicas desse cânone, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma associação extremamente aberta à diferença, à diversidade, né? E as novas epistemologias, digamos que é uma possibilidade de criação de discussões que possam vir a gerar uma pluriversidade, digamos, ao invés de uma universidade, né? Então, eu falei um pouco aqui, né, da questão dos setores minorizados, e a gente vê que temos hoje um número imenso de pesquisas, né, sobre a cultura afrodescendente, sobre as mulheres, sobre as relações homoafetivas, e todos esses estudos, né, eles vão, num certo sentido, contribuir para um bem-estar social, de fato, né? Porque, na medida em que a gente desrecalca, né, determinadas, digamos assim, determinados lugares comuns, né, que estão presentes na sociedade, a gente também está contribuindo para o respeito, né, humano, de um modo geral, né, e, na verdade, agora o respeito é em geral, né, o respeito a toda uma coletividade, né. O tema do nosso próximo evento é Mundos Compartilhados, com uma barra, né, porque sabemos que, embora o desejo seja de compartilhamento, ainda há muitas forças que investem na partilha no sentido da divisão, né? Então, o nosso esforço é, sem perder, né, o viés utópico, que eu acho que é necessário, né, a gente também não ser ingênuo, né, pensando que a diversidade significa que todos estão no mesmo nível. Não estão, né? Há forças que impedem que isso aconteça. As desigualdades sociais no nosso país são gritantes, né? E, nesse sentido, essas temáticas elas vão explodir também nos textos literários, né? Não apenas daqueles que já escreviam, né? Daqueles que normalmente são da classe um pouco mais letrada, né? A classe burguesa, pequeno-burguesa, né? Mas também, e principalmente, nas ditas minorias, que, na verdade, são maiorias, né? Então, nós temos a emergência de escritores negros, né, trabalhando em termos de autorrepresentação, a sua própria visão de mundo, a literatura indígena, né, a literatura dos povos originários, que também traz a sua contribuição. Então, a literatura comparada, ao colocar essas instâncias em contato e em tensão também, né, evidentemente, pode contribuir para que o mundo seja um pouco mais justo, né? Menos desigual e mais respeitoso, né? Então, eu acredito que realmente nós temos um grande caminho pela frente ainda. E acredito também que há bastante conflito a ser resolvido. Nós vivemos num país hoje que está cindido, né? É um país que está dividido, em que as famílias estão separadas, que os amizades se foram desfeitas, né, em função de problemas ideológicos, né, de crenças ideológicas. Então, de fato, eu acho que a gente precisa apostar na conscientização, no diálogo, na conversa, né, na análise dos discursos, numa perspectiva não autoritária,
né, tentar compreender também, né, o que nos levou a esse predomínio de um discurso de extrema-direita, né, um discurso que quer controlar as nossas falas, as nossas disciplinas, né, que quer nos impedir de falar de questões cruciais, né, de não doutrinariamente, mas em termos de produção de espaços de democracia para que se discuta, né, e que se respeite as diferenças, né? Então, acho que nós tentamos fazer isso, evidentemente, no âmbito da associação. Isso tem feito através de políticas de diminuição dos custos para os eventos, que até a tecnologia nos propiciou isso, né? Os eventos virtuais, eles são menos custosos do que os eventos presenciais, então há uma redução, e com isso há a possibilidade de participação de pessoas que eventualmente não poderiam ser ouvidas, né? Em qualquer parte do mundo ela pode participar dos congressos, né? Também instituímos a política também de isenção para alunos que encontram dificuldades, né, que estão numa situação mais desfavorecida, e estamos fazendo o possível, né, para que, principalmente, os nossos eventos sejam espaços de discussão, de compartilhamento mesmo das nossas pesquisas, né, e de luta, né, por uma sociedade que seja mais democrática, mais igualitária, né, e que respeite os direitos de todos, os direitos humanos, os direitos dos animais também, os direitos da natureza, né, porque tudo isso faz parte do escopo, né, da literatura comparada. A gente trabalha muito na noção de coletividade, que não pensa mais de uma forma antropocêntrica, né? Então, nós estamos sempre em relação, e é essa relação que está desde o início da literatura comparada como uma meta, como um objetivo, como um princípio até, né? Então, nós estamos tentando lidar com isso nas temáticas, né? E também com essas ações que foram trazidas aqui pela Claudiana, né? Toda semana a gente tem uma moção, né? Uma moção em relação a algum problema que acontece em todos os âmbitos, né? No nosso país, e lutamos como podemos, né? Então, acho que, enfim, acho que seria isso que eu teria a dizer a respeito. Adelaide? Vamos lá. A Abralin, atualmente, se organiza em torno de comissões. Então, a gente tem o que a gente chama de comissões científicas e de comissões estratégicas, né? As comissões estratégicas são em número bem reduzido, nós temos hoje 5 delas, e elas são diretamente relacionadas, ou se voltam mais especificamente a questões políticas mesmo, né, que envolvem também a linguagem, claro. Estou comentando isso para observar que essas comissões que se organizam em torno das diferentes áreas da linguística acabam tendo cada uma um papel bastante importante no que diz respeito ao combate às desigualdades, né? A Silmara mencionava há pouco que é inevitável a gente pensar em questões de ensino. A gente está envolvido com questões de ensino desde sempre. Então, nesse sentido, a gente tem justamente uma comissão que trata de linguística e ensino, e que tenta aproximar cada vez mais as reflexões que a gente faz dentro da linguística lá do que se faz na educação básica, que é algo extremamente importante, no sentido, inclusive, de a gente repensar algumas práticas pedagógicas no ensino. Eu vou dizer ensino de língua portuguesa com todas as aspas, né? Que a gente sabe que, no fim, que a gente tem ensino de gramática normativa na escola, o que quer que seja essa norma, como bem reflete o professor Faraco, né? Já há bastante tempo, inclusive.
Essas menções, portanto, visam a dar um panorama, ainda que muito breve, né, disso que eu estou, ou dessa ação que eu estou pontuando da Abralin junto à educação básica, por um lado, e, por outro lado, a reflexão sobre questões de políticas linguísticas que perpassam, inclusive, a reflexão sobre o que é a norma, né? Que se pratica, que se ensina, né? Como é que ela se estabelece, né? Mas não é só isso, a Abralin tem atuado também em outras frentes, no que diz respeito à tentativa de mitigar desigualdades, né? Uma dessas atuações diz respeito à própria ação da Comissão de Libras, né? A Abralin tem se preocupado bastante e crescentemente com a linguística de línguas de sinais, né? Agora mesmo, na próxima 74ª reunião anual da SBPC, a gente vai ter um painel virtual com colegas que vão abordar o que se tem feito no campo de linguística de Libras no Brasil, né? Porque a gente entende que trazer essas discussões para o âmbito da linguística e da própria teoria linguística é fundamental para que, por um lado, se compreenda cada vez mais e melhor como se organiza e como funciona a língua brasileira de sinais, o que, por sua vez, acaba tendo um reflexo sobre a própria inclusão dos surdos na sociedade brasileira. Tá? Uma outra vertente são os estudos de gênero, né, que trazem aí já há bastante tempo uma discussão bastante significativa e bastante importante, né, sobre a inclusão de gênero, sobre todas essas questões que a gente tem, que são candentes, né, na própria sociedade brasileira e que, bom, estão contempladas, né, no que diz respeito aí a formas de tratamento, para dizer o mínimo, né, mas a inclusão de várias, a inclusão das mulheres, a inclusão da população LGBTQIA+, né, todos esses pontos. Uma outra vertente que a Abralin tem perseguido diz respeito à documentação de línguas e, consequentemente, à preservação delas, né? E isso faz com que a gente pense especificamente nas línguas dos povos originários, né? Então, a Abralin promove encontros, né, organizados pela Comissão de Línguas Indígenas, por exemplo. Nesse ano, inclusive, em novembro, os colegas da Federal do Pará estão promovendo o 2º Seminário Internacional Viva Língua Viva, e é preciso dizer, inclusive, da importância desse tipo de evento nessa década que a Unesco dedica às línguas indígenas, né? Então, essa é uma ação, né, dentre as muitas que se podem fazer nesse sentido, de preservar, de documentar, né, línguas de povos que têm sido, inclusive, tão veementemente atacados, né, nesses anos mais recentes e por políticas que visam a tomada das terras, né, dos povos originários, para dizer o mínimo, né,
para a gente não se alongar demais nessa história. Mas ainda no que diz respeito à documentação e à preservação de línguas, existe também todo um trabalho da comissão de sociolinguística, né? Para que se documentem falares diferentes. A gente tem toda uma variabilidade, né? Não é só uma variabilidade regional, mas uma variabilidade de registros da língua, e o pessoal da comissão de sócio tem tido, então, ou tem feito, então, todo um esforço no sentido dessa documentação, realizando ações e projetos em conjunto, inclusive com o Museu da Língua Portuguesa. Tá? Para além disso, a Comissão de Políticas Públicas tem feito uma série de reflexões e a diretoria tem apoiado algumas ações. Mais recentemente, a gente lançou uma espécie de manifesto no que diz respeito à reivindicação da permanência da língua espanhola, né, no Enem. Os colegas da Comissão de Políticas Públicas levaram adiante, né, essa ação, que obviamente apoia, né, a ação dos colegas da ALAB, mas também ações de outras associações, como a dos hispanistas, né? Então, essas são algumas das ações que a Abralim vem desenvolvendo e que visam, né, a mitigação das desigualdades, mas eu queria terminar esta minha fala agora dizendo que, apesar do que a gente já tem feito em cada uma das nossas instituições, me parece que a nossa união é fundamental, considerando o cenário preocupante que se desenha num futuro relativamente próximo. Estou dizendo isso porque em maio foi divulgada uma pesquisa do IBGE que me parece particularmente nefasta, né, no sentido de que ela revela que 40,8% das crianças em fase de alfabetização, ou seja, por volta ali dos 7 anos, não está alfabetizada no país. Tá? Um pouco em razão da pandemia, mas a gente sabe que não é só isso. Talvez a pandemia tenha potencializado um grave problema que a gente tem diante de nós. Esse percentual, em termos absolutos, representa aproximadamente 2,4 milhões de crianças. Se a gente pensa que daqui a uns 15 anos, essas crianças vão estar em idade de cursar o ensino superior e vão estar em idade de completar a sua formação acadêmica, eu vou chamar assim, né? Eu repito, a gente tem um futuro muito preocupante pela frente. E talvez esse seja o grande desafio que a gente tenha que enfrentar nos próximos anos, na sequência, num futuro imediato. Do contrário, a gente talvez vá ter impactos muito significativos e muito negativos sobre educação, sobre pesquisa e sobre todo o mais, né, na nossa sociedade. Então, acho que a gente precisa pensar
juntas, né, nas nossas... talvez a gente tenha que pensar numa ação conjunta entre as associações que nesse momento a gente encabeça, para a gente começar a pensar sobre o que fazer, né? Acho que essa é uma questão que a gente pode, inclusive, pensar em levar para a SBPC, que, como as colegas bem comentaram, tem sido essencial no sentido de se pensar em diversas ações, não só para promoção, mas também para proteção da ciência, da tecnologia, da educação no país, né? Mas, de novo, eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente, né? Fora todos esses que a gente já vem enfrentando e com os quais a gente tem tentado, dentro de cada uma das associações, lidar da melhor maneira possível. É isso. Obrigada. Como já falei, né, sobre a atuação da LAB também com as outras associações na luta contra os cortes, né, do Fundo Nacional, por exemplo, de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que o Brasil sofreu um corte de mais de 2,5 bilhões de recursos que são arrecadados de tributos e que são designados exclusivamente para a ciência e tecnologia, para o desenvolvimento, né? Nós atuamos junto com a SBPC e as outras associações na luta, né, para garantir esses recursos, na luta contra os cortes, na luta por uma perspectiva multilingüe, por exemplo, atuando junto criamos GT sobre educação bilíngue e multilinguismo, né? Mas, além disso, nós fizemos também todo um trabalho em torno da democratização e acesso. Por exemplo, criamos bibliotecas digital para que os associados tivessem acesso, né, a esse conhecimento. Também nós fizemos parcerias com as associações, por exemplo, com a POL, ainda na gestão do Frederico, professora Silmara, né, do professor Frederico Garcia, nós fizemos uma parceria para realizar eventos dos GTs, né, na LAB, porque a gente sabe que essa questão também de acesso às TICs, né, às tecnologias também, e os associados também poderem realizar seus eventos, né, na LAB. Estabelecemos as políticas de cotas também nas inscrições, né, cotas para pessoas negras, indígenas, também por questões de renda, né, para a organização do nosso evento, né, e também nós perdoamos as dívidas anteriores dos associados, né, de anos anteriores, perdoamos todas as dívidas, porque nós sabemos como a crise sanitária afeta, né? Então, começamos um novo sistema, porque nós tivemos que migrar para um novo sistema, não é? Agora, no ano de 2020, né? Então, somente a partir disso, as anteriores, nós também fizemos isso. Criamos um evento também, né, por uma questão de acesso e democratização do conhecimento, a primeira jornada de iniciação científica, né, trazendo pessoas da iniciação científica também do ensino médio, e não cobramos inscrição das pessoas do ensino médio. Essa jornada vai acontecer agora em novembro, também durante o nosso evento, né, iniciação científica também na universidade, o seminário de teses para doutorandos, que vocês também podem se escrever seus doutorandos, né, enfim, e as lutas, né, gente, em defesa das cotas raciais na universidade, né, todas nós temos participado, né, contra a violência. A Adelaide traz essa realidade das crianças, né, na fase de alfabetização. Nós atuamos também junto à Associação de Alfabetização no Brasil, né, mas a gente sabe que no Brasil, né, a cada hora 4 crianças são violentadas, né. Então, essa realidade, a importância de se discutir as questões de gênero na sala de aula, de uma educação linguística, né, que também dê conta dessas questões, que atenda, né, essas práticas sociais que todas são atravessadas pela questão da linguagem e da educação, né. Então, eu vou agora passar para nós nos despedirmos e cada uma trazer um pouco, né, do que seria a perspectiva para o futuro. A Adelaide já colocou um pouco aqui, né, mas que perspectiva nós poderemos apresentar, né, ou pelo menos trazer questões e problemas aqui, né, para a pesquisa de campo, no campo dos estudos linguísticos aplicados, da literatura, né, como nós podemos, que perspectivas nós temos, e agora, para onde vamos, né? Posso começar falando? Por favor, Raquel. Até porque é algo que eu acho que eu me esqueci de falar
né, e que a fala da Adelaide me trouxe à mente, né, que é algo que eu sinto que a literatura ainda está a dever, né, que investir um pouco mais no estudo, nas pesquisas e numa política mesmo voltada para o ensino de literatura, né? Eu acho que nós ficamos, num certo sentido, muito fechados no nosso campo de pesquisa, nos nossos autores de predileção, nos nossos temas, né? Mas esquecemos, digamos assim, dessa parte política mesmo, né? Então, eu acho que nós, inclusive, desde o ano passado, temos uma mesa, né, especificamente voltada para esse tema, nesse congresso também, mas eu acho que isso ainda é muito pouco. A gente precisa ficar um pouco mais atento, criar, de repente, um grupo de pesquisa que seja voltado para isso, porque, na verdade, a literatura, né, ela, a gente diz sempre, né, com Barthes, né, ela faz girar os saberes, né? Então, eu acho que a gente precisa chamar a atenção para a importância da literatura, não apenas como instrumento também de aprendizagem de língua, mas uma forma de conhecimento do mundo mesmo, né? Então, eu acho que para o futuro é uma área em que a gente tem que investir bastante, também tem que investir na criação de políticas públicas, né, que sejam voltadas para a criação de novas redes de pesquisa e de estudo, que vão também nos retirando desse campo puramente nacional, né? Eu acho que a internacionalização tem perdido. Vocês vejam o quanto que a criação do Mercosul foi importante na área da cultura, na área da literatura foi fundamental, o número de traduções, né? O relacionamento entre as culturas, digamos assim, há uma relação de vizinhança e de tratamento de questões comuns, né, que eu acho que é muito importante e que, num certo sentido, assim, precisa ser estendido. Os BRICS também foram um pouco enfraquecidos, né, a gente precisa lidar. Estou pensando, evidentemente, no campo da literatura comparada, né, porque a gente trabalha com a relação entre as diversas culturas, não apenas no âmbito interno, mas, como eu disse, né, agregando todas as literaturas de línguas estrangeiras e tal. Então, é fundamental que a gente tenha também essas políticas que sejam voltadas para criação de blocos econômicos, financeiros, mas também culturais, né? Porque a gente não pode esquecer que isso é fundamental para que a gente vá rompendo as fronteiras, né? Que impedem um mundo mais justo, no geral, não apenas um país mais justo, mas um mundo mais justo, né? A gente sabe que não há como pensar o nacional isolado desse global, né? Então, pensar problemas comuns do sul global, né? Esses países que foram colonizados, né? E que têm histórias, que têm elementos bastante coincidentes, né? Mas, ao mesmo tempo, também com suas especificidades. Então, acho que a gente tem que investir, né, na criação dessas redes, na criação desses blocos, né, de intercâmbio cultural, na educação, né, e continuar lutando, né, para que a gente não tenha retrocessos, né, no que a gente tem feito, porque, de fato, se formos observar as pesquisas, tanto no campo da linguística quanto no campo da literatura, elas estão atendendo a todas as questões de diversidade, né, cultural e também de acessibilidade. Então, nós temos pesquisa de variada natureza, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que essa prática, por si só, às vezes eu digo que a gente não ensina nada a ninguém, a única coisa que a gente pode fazer é dar o exemplo, né? Então, eu acho que nossas associações têm dado exemplos contundentes, né, de uma política mais inclusiva, de uma política mais respeitosa, né? E precisamos nos organizar, talvez, um pouco mais para cobrar, enquanto áreas, enquanto um conjunto de associações, né, os nossos interesses, os nossos direitos por praticarmos o nosso trabalho, né, colocarmos em prática as nossas pesquisas de forma mais eficaz que seja possível, né? Eu acho que é fundamental isso, e na área da literatura, especialmente, a questão da educação, eu acho que ela precisa ser priorizada. Temos esquecido bastante isso. Acho que a linguística, nesse ponto, ela está muito à frente do campo da literatura. Acho que era isso, né? E queria agradecer, né,
por essa oportunidade dessa conversa. Acho que daqui pode sair também algumas ideias nessa luta contínua, né, que a gente empreende, né, em prol da educação, da ciência, da cultura, de um modo geral. Né? Muito obrigada. Posso? Pode. Eu vou pegar carona em pontos finais da fala da Raquel. Acho que uma das possibilidades é estreitar essa nossa parceria, né? Como uma ação política, inclusive, para que a gente possa cobrar certas ações de quem, de fato, pode implementá-las, pensar práticas no âmbito das associações que a gente encabeça, né? No sentido de estreitar cada vez mais a conversa com os colegas da educação básica, por um lado, e, por outro, no sentido mesmo de democratizar o conhecimento que a gente produz dentro da academia e que a gente veicula nas nossas instituições, né? Ou nas nossas associações. Nesse sentido, a Abralim tem se esforçado e tem implementado algumas práticas que visam justamente essa democratização, vou chamar de um saber linguístico, né? A Abralim tem abraçado as práticas de ciência aberta nas suas publicações. Então, a editora da Abralim, por exemplo, lança editais para selecionar obras que vão ser produzidas, né, por essa editora, e no site da editora da Abralim a gente disponibiliza e-books gratuitos, né? As revistas da Abralim também seguem essa prática de ciência aberta, não só no open access dos artigos das revistas, mas também na própria prática de avaliação aberta dos artigos, né? Mas o ponto que eu quero sublinhar é justamente a possibilidade, né, de a adoção dessas práticas nos auxiliarem de forma bastante importante, né, na democratização do conhecimento, né? A gente agora teve, pela editora, teve a seleção de 9 títulos para serem publicados, coisa que a gente está organizando, né, para que daqui a alguns meses esses títulos de áreas distintas, diversas da linguística sejam disponibilizados para acesso gratuito, né, como eu comentei. Então, acho que esse tipo de prática pode ser uma boa saída, sobretudo num momento em que a gente tem práticas, por vezes, predatórias, inclusive, né, de veiculação do conhecimento, né? Eu acho que a gente pode responder a isso de uma outra maneira, né? E acho que esse também é um bom desafio para nós todos, né? Sobretudo se a gente considera a condição econômica mesmo do país e de todas as pessoas que estão em formação, né? É preciso disponibilizar conhecimento de qualidade, o que não significa, em absoluto, que esse conhecimento tenha que ser pago e que a gente tenha que dar lucro, muitas vezes, como a gente sabe que acontece, né, inclusive no exterior, para uma série de editoras, como eu chamei, predatórias. Essa prática predatória
vai justamente na contramão daquilo que a gente espera para a ciência. Então, é daí a minha insistência nesse tipo de, ou na adoção desse tipo de prática. Então, essa disseminação, por óbvio, tem um reflexo imediato e significativo na pesquisa e na educação, né? Porque está, obviamente, auxiliando na formação de uma série de profissionais, né, da nossa área. Eu termino a minha fala fazendo coro com a Raquel, agradecendo mais uma vez a oportunidade de conversar com as colegas e de estreitar esses laços e essa parceria. Eu acho que essa a ação da SBPC é super importante, né, ao nos chamar para fazer essas reflexões, e também tem essa importância, como eu comentei, no estreitamento desses laços, dessas associações da área de letras. Obrigada, gente. Um grande abraço para todas. Bom, acho que posso seguir aqui, né, também nessa última reflexão, né, pensando assim, perspectivas para o futuro, né? Eu costumo ser uma pessoa muito otimista. E eu brinco também com o pessoal que nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, a gente precisa ser a nossa própria motivação para a coisa seguir, para a gente seguir resistindo, né? Então, eu acho que sim, precisamos seguir na prática da pesquisa, acreditando na produção do conhecimento, como vimos frisando. Penso que é importantíssimo a gente não perder de vista esse nosso papel enquanto associações da nossa área, porque nós também participamos desse modo como a nossa área vai se institucionalizando a partir das ações que nós desenvolvemos nas nossas associações, e isso é extremamente importante. Então, assim, né, só posso agradecer mesmo por essa iniciativa aqui. A gente vai ter, né, a presença de vocês, né, também das associações no nosso evento, no próximo Enampol, então vai ser também já uma nova oportunidade de debates e de encontros, e penso que os caminhos todos apontados por Raquel, por Adelaide, na relação com a educação, na relação com as práticas de ciência aberta, eles são essenciais para a nossa área. Especificamente quanto à atuação na pós-graduação, né, que é esse escopo específico aí da Ampol, a gente vive um cenário um pouco de incertezas, dado, né, essa suspensão da avaliação quadrienal, ou a gente teve avaliação, mas nós não sabemos como isso vai se desdobrar. Isso impacta fortemente nas ações de pós-graduação, porque nós não temos documento de área novo, nós não temos, né, uma perspectiva de como essas políticas serão conduzidas. Então, nós vivemos um momento de suspensão, né, dessas diretrizes para a pós-graduação especificamente, né? E já na campanha, né, a nossa campanha para assumir a diretoria da Ampol, que essa nossa chapa, ela teve como lema, né, produção do conhecimento, interlocução com a sociedade, exercício da cidadania. Então, nós juntos nessa diretoria agora, né, somos da UF, da UERJ, da UFRJ, uma parceria das nossas instituições, né, que segue também por esse caminho aí de unir forças, né, para trabalharmos em conjunto sempre que possível. E é nessa linha para a gente justamente discutir esse momento, né, de suspensão dessas atividades da pós, né, e discutir questões que consideramos centrais para a nossa área, como os desafios para a ciência aberta, como a avaliação quadrienal e os seus impactos nas políticas de pós-graduação, a ética nas práticas de ciências humanas de um modo geral, em especial na letras e linguística, e também os financiamentos em pesquisa,
que a gente está propondo o nosso 36º Encontro Nacional da Ampol, Enampol, que vai ser realizado de forma híbrida. Então, nós teremos as mesas acontecendo de forma presencial aqui na UF, no Instituto de Letras, em Niterói, e com o nosso tema Pesquisa e Produção do Conhecimento em Letras e Linguística no Brasil Atual, Perspectivas e Desafios. Então, vejo assim, com muito bons olhos que estejamos, né, trabalhando juntas, né, que estejamos pensando juntas o futuro e esse Brasil que a gente quer para as nossas práticas na ciência e na educação. Né? E penso que esse é mesmo o caminho, né? Essas frentes que temos apontado e essa discussão, né? Então a gente fala muito, né, em sermos positivos, em olharmos, né, com bons olhos, mas isso não é sem buscar fortalecer a autonomia da proposição de demandas e de políticas para a área, né, buscando valorizar as letras e a linguística no campo das humanidades, né, e esse reconhecimento das nossas pesquisas, da importância das nossas pesquisas para a sociedade. Então, essa interlocução com a sociedade é fundamental, como a gente está buscando, inclusive aqui nessa conversa, né? Então, eu fecho agradecendo muito o diálogo com a Adelaide, com a Raquel, com a Claudiana, né? Acho que devemos seguir nesse caminho, porque juntas, né, nós temos mais chances de sermos bem-sucedidas, né? Então, muito obrigada e sigamos na luta pela ciência. Muito obrigada a todas, né? Continuando o tema e o lema da nossa gestão da LAB é fortalecer e mobilizar, eu acho que vi isso nas falas de vocês também, então vamos fortalecer as nossas associações e nos mobilizar também em conjunto, né? A linguística aplicada, né, como uma área, tem se preocupado em mostrar, e eu acho que isso é uma perspectiva para o futuro, continuar essas lutas, né? Mostrando que para a democracia, né, nós precisamos lutar pela democracia, e hoje no Brasil isso é crucial, né, acho que a professora Raquel falou em algumas falas também sobre a questão da censura, né, que a gente está sofrendo, ataque a diversos temas, né, então, enquanto associação, nós precisamos nos fortalecer para falar dessa liberdade, mas uma liberdade que não é individual, que é coletiva, uma liberdade baseada na solidariedade, né, da liberdade da produção do conhecimento, sempre ligada aos coletivos que estão produzindo conhecimento, e nesse sentido também a articulação, né, da universidade com a sociedade, com os movimentos sociais, né, com os coletivos culturais, que estão também produzindo saberes que a universidade precisa aprender, né, esses saberes também com esses movimentos, né, e mostrar também a importância da ciência. Na crise sanitária a gente viu isso, né, como a produção de vacinas, a produção de saberes, de discursos, de campanhas, né, também mostrando a importância, né, da população se vacinar e mostrando também como é que o conhecimento se dá também nessa linguagem, né, que comunica, que aproxima, né, que trata essa linguagem da cultura, da arte que a professora colocou, né, uma política de cuidados, né, que também giram em torno de uma política de dignidades que nós buscamos na linguística aplicada, tem mostrado isso, e nesse sentido, eu acho que uma perspectiva de futuro é continuar lutando, né, pelas cotas raciais na universidade, a luta em defesa dos povos indígenas com as suas línguas, não é? A luta pelo multilinguismo, né, pela superdiversidade, mostrar a importância da diferença, de reconhecermos a diferença, não é? Então, sobretudo que a linguagem não está apartada de raça, de gênero, de classe, de localidades. Nesse sentido, as políticas para descentralizar também, a professora Raquel colocou um pouco dessa articulação com a América, né, de uma luta contra as formas de colonialidade, mas nesse sentido também dentro do país a gente tem alguns núcleos, né, que ficam ali sempre centralizando, então trazer também para as associações, nós temos buscado isso nas nossas mesas da LAB, sempre trazer pessoas das diversas regiões do Brasil, né? A gente sabe, algumas pessoas dizem, tem uma falta, uma carência, uma lacuna de pesquisadores da região norte, da região nordeste, da região, né? Então, enfim, mas por quê? Justamente pela falta de investimento também que essas regiões têm sofrido, né? Mas os pesquisadores estão lá produzindo, então é necessário trazer e dar visibilidade, né, a
a essas diferentes formas de pesquisa, as diferentes áreas, né, que constituem de modo transdisciplinar a linguística aplicada. Então, eu quero agradecer imensamente às colegas, né, pedir que todas e todos que estão nos assistindo visitem os sites das associações, né, a Ampol.org.br, a Abralim.org, a Abralic.org.br, né, a Lab.org.br. Então, estejam visitando, conhecendo as programações, conhecendo as associações, se achegando, né, se associando, no caso da Ampol, são os programas de pós-graduação, mas as outras associações, porque também o investimento a gente fala aqui da defesa da pesquisa e da ciência, essa defesa passa, sim, pelo financiamento, pelo investimento, não adianta só dizer, nós consideramos a ciência se não há investimento público, né, em financiamento, em forma de bolsas, em forma de financiamento de pesquisas, né. Então, do mesmo modo, também a associação precisa ser esse lugar, a gente precisa fortalecer a associação também com as anuidades, porque ela é esse lugar de encontro, de visibilidade das pesquisas. As associações também sofreram muito, né, financeiramente na pandemia, porque tivemos, por exemplo, que contratar profissionais, de usar plataformas que antes não usávamos, né, a própria questão da acessibilidade em Libras, não é? A tradução audiovisual. Então, são investimentos que as associações precisam fazer e que precisam também do apoio dos associados e das associadas, né, em termos financeiros. Então, para finalizar, eu gostaria de usar o verso de um poeta aqui da periferia de Fortaleza, Raquel. Ele tem um poema, né, que fala que a literatura te tira do tiro da viatura. É esse o verso, né? A literatura te tira do tiro da viatura. E aí eu uso esse poema do Jardson Remido, que é um poeta aqui da periferia de Fortaleza, né, esse verso, para dizer que as linguagens, né, a literatura, a arte, a cultura, os estudos da linguagem, né, eles lutam justamente por essas políticas de vida contra as políticas de morte. Então, agradeço imensamente as queridas Adelaide Silva da Abralim, Silmara Della Silva da Ampol, Raquel Esteves Lima da Abralic, por estarmos juntas e mostrarmos como as associações estão lutando em defesa da ciência para todas e em defesa da vida. Muito obrigada a vocês que continuaram conosco aqui. Obrigada. Abraço.